Estamos aqui em Águas da Prata. Cheguei após 4 horas de viagem, depois de muitas paradas de Ribeirão Preto até Águas da Prata. Já estou aqui na pousada do Moreira. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E tá aí, ó. Essa é a acomodação que, se vier um grupo de pessoas, podem ficar juntos em apenas um quarto. Só que eu estou sozinho, então vou ficar nessa cama aqui. Tem mais uma, duas, três banheiro. Já deixei minhas coisas ali e agora vou sair um pouquinho para conhecer a cidade de Águas da Prata. Tá aí, ó, tem o freezer, micro-ondas, a pia, a televisão, a mesa, o sofazinho, e aqui estou eu. Vamos juntos conhecer um pouquinho de Águas da Prata. Bom, estamos aqui saindo de Águas da Prata. Eu fiz um amigo ontem. Esse aqui é o Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Rodrigo? Você veio da onde para fazer o Caminho da Fé? Lá de Quilombo, Santa Catarina. Quilombo, Santa Catarina. Olha isso. Então vamos lá. Iniciar a partir de agora por esse caminho aqui, ó. Tempo nublado, olha as nuvens. Tá muito gostoso para caminhar. Que fique assim o dia todo. E aí estamos andando aqui e chega ao nosso lado, não sei o nome, mas olha que bonito isso, hein? Isso é o Caminho da Fé. O Caminho da Fé nos proporciona tudo isso. Bom, tá aí o nascer do sol aqui. E aí, ó, se deparamos agora com as primeiras informações aqui da região. E agora a gente vai seguir pela estrada municipal, cheio de adesivos aí, de peregrinos que passam por aqui, ó. Caminho da Fé. Tá lá a setinha amarela e vamos seguir aqui nessa direção. Por enquanto, ainda pelo asfalto. Bom, agora o último restinho de asfalto. E vamos entrar agora aqui na estrada de chão. E olha a paisagem, que lindo. Tá aí o Antônio, vai passar por mim agora. Vamos, pessoal, vamos lá, fé. Apareceu aqui na nossa frente a primeira placa mostrando o quilômetro ainda que falta, 316. Olha isso, aqui já ao lado, as oliveiras. Tudo isso que vocês estão vendo, pé de oliveira. Bora, galera. Vamos que vamos.
caminho da fé é isso. É viver esse momento com você mesmo. Aqui o silêncio e o vento tocando no rosto e essa paisagem maravilhosa. Muito lindo. Um dia maravilhoso que está apenas iniciando. Aqui no caminho da fé. E a estrada continua, a mesma estradinha, cercada com arame farpado e esses mourão, esses pilares de madeira. Ao longo do caminho aqui, a gente vai observando em cima dessa cerca, essas pedras equilibradas uma sobre a outra que o pessoal vai colocando. Então tem outras aqui. Olha isso, quanto animal. Aqui ao lado da estradinha. E olha quantos. Acredito eu que são mais de 40 animais. Interessante é que eles observam a gente. Eles ficam olhando. Estamos começando a subir agora a parte mais elevada, chegando próximo do Pico do Gavião. Esse é o caminho da fé. Aí a placa mostrando subida Ponte da Pedra. Peregrino, você está iniciando a subida. Altitude 1018 metros a 1253 metros de altitude. Uma distância aí de 3,4 km. Então, iniciando agora. A placa lá já falava da altimetria. Como eu estou muito tempo sem caminhar, então quero ter todo o cuidado e não forçar muito no primeiro dia. Então vamos tentar manter um ritmo
de passada com a respiração aqui nessa parte mais íngreme até agora. Além da minha respiração, é possível ouvir os pássaros. Olha isso. Essa parte eu já vi algumas plaquinhas e essa eu resolvi parar para filmar. É muito legal subir para estar mais perto do céu. E isso se torna uma motivação para quem encontra essas mensagens ao longo aqui do caminho. Chegamos aqui exatamente na ponte da pedra, tá? À minha esquerda já dá para ouvir o barulho da água. Capela de Ferro. Uma água bem geladinha ali. Dá para imaginar que é bem gelada. Na cachoeira. Tem um pessoal de bike ali que estava se refrescando. Muito legal. E aqui tem a placa do Pico do Gavião, 3,5 km, indicando para quem quer ir até o Pico do Gavião, vai seguir para lá, para esse lado, e o caminho da fé continua para cá. Tem uma placa indicando aqui Andradas Centro. Estamos chegando já próximo da divisa de estados. São Paulo, Minas Gerais. Consigo ver daqui uma placa lá na frente. Quando chega nessa parte, tem duas opções. Passar por aqui, mas tem um laguinho ali, ou passar por esse caminho. Tá aí a placa, Andradas, para lá. Vamos seguindo. E é exatamente aqui que tem essa placa escrito Águas da Prata, divisa de municípios. Boa caminhada, volte sempre.
E agora já estamos no estado de Minas Gerais. Do outro lado, São Paulo e aqui Minas Gerais. E aqui é a Capela Sagrado Coração de Jesus. Depois da divisa de Águas da Prata com Andradas, município de Andradas, divisa de estados, São Paulo, Minas Gerais, logo após você chega na capela. Aqui é um ponto de apoio ao peregrino. De Águas da Prata a Andradas são 30 quilômetros e esse é um dos pontos de apoio com banheiro e também com água potável. E aqui é o único ponto para vocês abastecerem a garrafinha de água. Eu, por um descuido, trouxe só uma garrafinha de água e tinha uma outra de plástico, mas eu acabei não enchendo. Então eu tive que dosar a minha água até aqui para poder abastecer novamente a minha garrafinha e a outra. Deus é maravilhoso. Um lugar como esse, você realmente sente a presença do Criador. Uma natureza feita à mão de Deus. Muito, muito bonito. Esse é o caminho da fé. Estamos iniciando a descida já com sentido à cidade de Andradas. Olha o silêncio. Cheguei agora num descampado. Após uma subida, mais uma. E uma paisagem linda. Linda, linda, linda. E nessa parte da estrada é tudo pé de oliveira. Em alguns pontos no caminho tem os locais para você carimbar a credencial. Essa é uma capela aqui ao longo do
caminho. Tem água potável e a capelinha. Bem-vindo à Capela São Cosme e Damião. Como estamos numa parte alta aqui, dá para ver a cidade de Andradas lá embaixo. Vim daqui cercado de pé de bananeira. O Antônio, que vocês conheceram no início do vídeo, a gente caminhou alguns quilômetros juntos e depois encontramos outros peregrinos, só que no caminho, como eu venho filmando, venho fazendo imagens com drone, então eu fiquei por conta disso e eles avançaram à frente. Então a partir daí, a partir de 3 quilômetros, acredito eu venho sozinho, caminhando sozinho. Estamos nos aproximando já de Andradas. Bom, então ontem os gastos foram a pousada R$120 e a janta. A janta, como eu conheci ontem o Antônio, combinamos de ir na churrascaria e lá a gente caprichou. Então ficou R$120, era R$75 o rodízio e mais refrigerante e uma cervejinha que tomamos lá. Então esse foi o gasto de ontem. Vou colocar a soma aí embaixo. Bom dia, bom dia. Bom, estamos deixando aqui Andradas, eu e o Antônio. Bom dia. A gente se reencontrou novamente aqui em Andradas e olha essa paisagem atrás. Olha que lindo. Maravilhosa. Maravilhosa. Isso é o caminho da fé. Vamos seguindo. Bora lá. E aí, Antônio, o que você achou de ontem, da caminhada? Cara, o começo foi bom. Pegou um período bastante arborizado, assim, um caminho bem arborizado. Mas depois ali, quilômetro 15 ali pra frente, muito sol, subida. Depois pegamos uma descida, né? Descida bastante. Uma descida muito íngreme assim, com pedrinha solta, né? Pedrinha solta. Descemos bem devagar para não escorregar. Mas no fim deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente só foi encontrar o Oasis no quilômetro 30, né? Isso. E o Oasis é uma pousada que acolhe o peregrino. Isso. E lá foi um ponto de parada para abastecer. Suco muito bom, hein? Recomendo lá. Suco muito bom. Açaí com água de coco. Açaí com água de coco. Bom, Andradas já está ficando para trás. Estamos nos direcionando aqui para parte de terra. São as parreiras de uva. E lá a vinícola. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o milharal. Tudo seco. Olha quanta espiga, hein? Olha essa.
muita espiga de milho e a perder de vista. Aqui passa o caminho da fé, é o último finalzinho aqui de asfalto no ramal Andradas, saindo de Andradas. Chegamos numa região aqui, ó, do caminho. É uma espécie de areia. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma areinha solta. Mas é bem gostoso para andar. Só que tem que ter cuidado ao mesmo tempo na descida. Se for uma descida bem íngreme, daí todo cuidado ele é necessário para não escorregar, algo do tipo. Então é esse o caminho. Estamos aqui, eu e o nosso amigo lá de Santa Catarina. Tudo bem aí, Antônio? Tudo jóia, vamos lá. Já caminhamos aí por volta de 1h15, 1h20, 5 quilômetros aproximadamente. Então o caminho está muito bonito até agora e vamos seguindo. Um trecho bem difícil aqui no caminho, muitos veículos e gera muita poeira. Olha esse. Muito movimentado esse trecho. Bom, até agora, aqui ao longo do caminho da fé, muitas plantações de café, várias, por quilômetros e quilômetros. Tá aí, ó. E assim, nos acompanhando aí por um bom trecho aqui no caminho da fé. Lá na frente, já vamos iniciar a subida da Serra do Lima. Muito pó, mas muito pó mesmo, aqui nessa parte. Então é importante que você se hidrate bem, porque a garganta nesse trecho ela fica com muito pó, porque é inevitável você não respirar, porque os caminhões, os veículos, os carros, eles passam e levanta muita poeira. E os pés de café continuam morro acima. Tá aí a placa indicando aqui no início aqui da subida Serra dos Limas. 1008 metros de altitude aqui embaixo e vamos chegar a 1196 metros de altitude. A distância 1 km, 1,3. Dá um tercinho, né? Aqui, um tercinho. Aqui nessa capelinha. E aqui na Serra dos Limas tem essa capela. É uma gruta, a gruta Nossa Senhora de Lourdes. E aqui tem a água potável. Tem um banquinho aqui que serve aí de descanso também para recuperar as energias aqui.
E aí você passa e leva um sustinho. Olha o tamanho dessa cobra. Eu acho que é uma caninana e pelo jeito ela foi atropelada. Pouco mais de 1 metro aí, acredito eu. Aqui, por mais que você tente caminhar em sequência, você acaba parando para respirar, para pegar um pouco de fôlego, porque exige muito uma subida bem acentuada. Então eu venho subindo ela e aos poucos parando, respirando e apreciando essa vista maravilhosa da Serra dos Limas. Aí, tratorzinho. Bom dia! Aqui no final da Serra dos Limas tem um ponto de apoio ao peregrino. Aí, como é muito cedo, ainda está fechado, mas olha essa vista. Tem um mirante. E aí, ao longo do caminho da fé, a gente encontra várias mensagens. E essa é uma delas. Você só vive uma vez, mas se você viver direitinho, uma vez é o suficiente. Então você que está aí e pensa em fazer o caminho da fé, talvez seja o momento. Não deixe muito tempo. Talvez o momento seja agora ou esteja bem próximo. Tá aí nosso amigo Antônio, lá de Santa Catarina, já descansando um pouquinho. E aqui também temos a capelinha e um local de agradecimento e também para carimbar. E vamos aqui registrar nosso nome. Que bonitinho, olha isso, gente. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Oi. Tá carente? O que você acha de morar num lugar desse? Maravilhoso. Saudável, né? Muito bonitinho. Bom, e depois da subida da Serra dos Limas, tem um ponto de apoio ao peregrino e você caminha mais uns 100 metros, 100 metros e pouco, e tem um outro ponto de apoio. Tem mais uma capelinha dos arcanjos e um ponto de apoio aqui ao peregrino. Aí as fitinhas.
Quilômetro 272. Bom, então atualizando os gastos de ontem, aqui em Andradas foi R$30 do que foi a janta, que na verdade foi um lanche, e mais R$70 da mansão da Rebeca, a pousada. Um lugar muito gostoso de ficar, muito bacana mesmo. Então esses foram os gastos de ontem. Bom, tô seguindo aqui para Barra e hoje eu fiz uma programação de ficar em Barra. Então hoje a caminhada é mais tranquila e dá para aproveitar o caminho e plantação e mais plantação de pé de café. Fiquei intertido aqui em mostrar e não vi a seta. Caminho da Fé é aqui. Então vamos para lá. Esse trajeto de Andradas a Barra, tirando a Serra dos Limas, até agora o percurso é bem tranquilo para se caminhar. Então dá para ter uma caminhada bem linear, bem ritmada, e dá para aproveitar bem o caminho. Aqui o que eu percebi até agora é uma areia, essa espécie de uma areia com pozinho e essas pedrinhas soltas. Então passa muito veículo e sobe bastante poeira, bastante mesmo. E o gostoso de você caminhar em meio a propriedades rurais, a locais rurais, é isso. É natureza e natureza nos acompanhando. E ao longo do caminho você encontra em alguns locais alguns banquinhos como esse para você descansar, tomar uma água. Isso é muito bacana. E olha que motivador. Se as palavras têm poder,
imagine a oração. Esse é o caminho da fé. Olha que legal isso aqui, ó, ao longo do caminho da fé. Tem a canequinha e tem a torneira com água. Então o peregrino passa e aí toma a água aí à disposição. E aqui também Lorenas Café, um café delicioso. Aqui, ó, é um ponto de apoio aos peregrinos, muito bom. Ficamos aí bastante tempo conversando. Eu e o Antônio. Pessoal muito bacana aí. Obrigado, viu? Um abraço, amém. Valeu, Deus abençoe vocês aí. Então, é um ponto de apoio aos peregrinos. Bom, depois de um apoio significante, com pessoas maravilhosas, muito bom, muito importante para quem está fazendo o caminho da fé, não só por conta do café em si, mas pela conversa com o pessoal local, né? E aí é isso que o caminho nos ensina, a humildade e também a reciprocidade das pessoas em querer ajudar, esperando nada em troca. Bom, tá aí a placa Descida da Barra. Estamos a 1151 metros de altitude e vamos baixar para 918, aí numa distância de 1 km, 1,7. Então já estamos nos aproximando de Barra. Entrando aqui em mais uma capelinha aqui, já em Barra. Tá aí, olha que legal. Aqui tem água, aqui tem os valores, o local aqui para você deixar, que é o caixa, tem o número do Pix. Aqui tem alguns chocolates, paçoquinha, água potável. E aí, quem quiser consumir alguma coisa, é só pegar e deixar aqui dentro o valor. Não tem ninguém aqui. Olha que interessante. E tudo isso é para construir, para ajudar a construir uma outra capela aqui ao lado. Agora sim, definitivo, chegamos em Barra. Mudou aqui, paralelepípedo. E aí mais uma mensagem bem interessante. Dizem que os cães são anjos disfarçados. Você foi seguido por um. E agora? É isso aí, um apoio aos amiguinhos.
Bom, pessoal, estou mostrando aqui para vocês aqui. Já estamos saindo, mas fomos muito bem recepcionados e eu não poderia deixar de fazer esse vídeo aqui para vocês. Aqui em Barra, vocês encontram tudo isso daqui, ó. Olha, personalizado, muito show, muito show. Tem de várias cores, várias formas para vocês escolherem. E aqui eu vou mostrar o local que eu estou aqui. Como eu filmei a entrada para vocês, um local muito tradicional. Todo mundo que passa aqui é parada obrigatória. E vou mostrar aqui, ó, o Constantino. Tudo bem? Tudo bem, e você? Quero agradecer você aí pelo atendimento, né? Pela recepção, pela história, pela resenha. E ele nos contou muitas histórias aí do caminho, das pessoas que passam por aqui. O caminho, ele existe há 22 anos, né? 22 anos, tá? Então, dá um alô aí pro pessoal, convida para quem estiver passando aí. Galera que nunca fez, já ouviu falar, venha fazer o caminho, que vai ser mágico. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa com o caminho. Com certeza. Vem aí com a gente. Muito bom. E ó, vou falar uma coisa para vocês, hein? Vem cá, o Antônio. Aqui a gente parou um pouquinho e comeu um pão com ovo. Pão com ovo. Delicioso. Sensacional. Sensacional aqui, ó. Aqui é brocha. Muito bom. O ícone do caminho Muito da fé. bom. E aí, o que você achou do pão com ovo? Sensacional. O Constantino, eu já conheci ele em vários vídeos do YouTube, cara. Aqui é parada obrigatória no caminho, não tem? E depois a gente perguntou para ele o seguinte, falou, ó, o que o pessoal também pede além do pão com ovo? E aí, Constantino? Espetinho de frango, né? Espetinho. E aí, Antônio, como que foi o espetinho? Sensacional, cara. Outro. Ó, e com pimenta, hein? Pega o espetinho e com pimenta. Uma delícia. Delicioso. Então, ó, uma pessoa sensacional. Não deixem de passar aqui, quando estiverem passando aqui pelo trecho de Barra. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estamos chegando aqui na pousada, em Barra, onde ficaremos. Pousada do João e a Joelma. Bom, segundo dia do Caminho da Fé, estamos aqui em Barra. Já estou acomodado aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do quarto. Esses são algumas coisas que eu ganhei hoje. Na verdade, isso foi ontem. Ganhei hoje esse terço. Aqui é uma setinha do Caminho da Fé. Foi um grupo de motoqueiros que passou pela gente, por mim e pelo Antônio, e eles pararam e nos presentearam com a setinha. E ainda disse para nós, no final do caminho, você realmente vai saber o significado dessa seta amarela. Essa outra setinha ganhei aqui no bar do Constantino, aqui em Barra. E o adesivo também ganhei aí durante o caminho. Então, isso foi os presentes do primeiro e segundo dia. Então tá aí, fiz uma bolha aqui ao lado do dedão, mas eu drenei ela, uma bolha um pouquinho grande, e aqui eu tava sentindo um incômodo no dedinho, mas cortei aqui a unha e também, ó, drenar o líquido que tem aí dentro. Acordando agora aqui em Barra, olha o barulhinho do riozinho que passa aqui ao lado da pousada.
Bom, estamos aqui na saída de Barra, terceiro dia, e tá aí a subida Morro do Sabão. Estamos a 925 metros e vamos chegar a 1.065 metros de altitude. Uma distância aí de 1 km, 1,2 km. Vamos lá! Seguindo aqui com o Antônio, lá na frente, e iniciando aí a subida do Morro do Sabão. No Morro do Sabão já se percebe o porquê do nome. Pisando aqui a gente já percebe uma diferença no terreno, ou seja, realmente quando você está pisando em algo que não é muito consistente. E ainda que choveu ontem, então realmente dá para ter essa percepção. E olha a vista. Aqui não se sobe constante. Se sobe, para um pouquinho, respira e continua. Vou mostrar aqui, ó. Tem uma areia também um pouquinho sobre o terreno. Então, aqui para você deslizar é muito fácil. Então, todo cuidado é muito importante. Com o apoio do cajado, ele te dá uma segurança para poder seguir. E aí você olha aqui do lado e olha a natureza. Olha isso. É muito subida. Bastante. Muito subida. Agora acho que chegamos no final aqui da subida do Morro do Sabão. Antônio, e aí? Como é que foi? Foi uma experiência única. É parecida com a Serra dos Lima, só que aqui não tem asfalto, é estrada de chão. Pedrinha solta. Tivemos sorte que choveu, endureceu mais, não tem pó. Ficou mais consistente, mas mesmo assim é sabão mesmo. Agora a gente conheceu o porquê da fama, Morro do Sabão. Isso é só para aquecer os motores pro restante do caminho.